CoachCast no ar, e esse é um episódio como tivemos há um tempo atrás, que foi o episódio 100. Esse também é muito especial. E eu estou novamente aqui com esse querido amigo, professor José Nascimento, do Top de Gestão, falando lá de Curitiba. E nós temos convidados, porque o tema hoje que nós vamos falar é sobre um livro, Entre Drones e Dinossauros. O Nascimento está mostrando ele ali, a Adriana também, que é convidada, o Jason também. Eles estão mostrando ali o livro para a gente, olha só. E fazia tempo que a gente queria gravar sobre o livro, e são muitos autores, então não deu para a gente trazer todos aqui, porque as agendas todas são muito extensas, mas hoje conseguimos e vamos gravar. E eu queria, começando aqui pela Adriana, que ela se apresentasse, falasse quem ela é, como foi escrever o livro. E aí, Adriana? Boa noite, Sérgio, José Nascimento, Jason e a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu sou Adriana Cordeiro, consultora de internacionalização, que é a minha área de formação, comércio exterior. E da minha profissão, né, do comércio exterior, exportação e importação, que é um trabalho em que eu desenvolvi por mais de 25 anos, e que é um trabalho, o movimento de comércio exterior no Brasil, é um movimento de homens, né, os homens no porto, os homens carregando um container, num navio, e eu sempre me deparei com isso, mas com muita tranquilidade, porque quando a gente tem a serenidade, a forma de se trabalhar, vai tudo muito tranquilamente. Mas eu tive a grata surpresa de uma mudança no meu trabalho, em que eu estou aí nesse momento no Brasil, atuando diretamente com liderança feminina. E no nosso livro, né, na entrada do meu trabalho com o livro, a convite do professor Nascimento, eu estou falando de liderança feminina. Que bacana, então seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui contigo, te conhecer também, pelo vídeo ao menos agora, por enquanto, e falarmos dessa temática que é muito interessante. E o Jason? Eu sou executivo comercial da empresa Brown Forman Brasil. Trabalho entre as marcas principais a Jack Daniels, né? Aqui dentro do estado de Santa Catarina. Sou aluno da pós-graduação da PUC, sou aluno do professor Nascimento, e tive a honra de ser agraciado com esse livro e ler, né, o conteúdo. Achei sensacional, falando sobre equidade de gênero, sobre ESG, sobre, enfim, é muito recheado de conteúdo e eu super recomendo. E estou aqui como um convidado especial do professor Nascimento, participando desse showcast. Que legal. E agora o nosso querido José Nascimento, professor, mentor, idealizador do Top de Gestão, e é uma pessoa fantástica que já esteve aqui várias vezes no CoachCast, inclusive foram exatas 21 vezes anteriores, porque gravamos um episódio falando do Top de Gestão, do livro 6.0, é para lá que eu vou, e depois nós gravamos um especial, capítulo a capítulo, falando do livro. Espero que a gente possa, depois, quem sabe, fazer o mesmo aqui com esse outro livro. Com toda certeza, Sérgio, é uma honra participar aqui do CoachCast, um projeto que eu gosto, que eu estimo. Quero te parabenizar aí pelos mais de 200 episódios de contribuição aí para a nossa sociedade, em termos de informação, de conhecimento. Você que traz aí figuras expressivas, né? Professores, consultores, executivos, gente de destaque em todo o Brasil para esse projeto tão lindo. E para nós, né, que trabalhamos nesse projeto do Entre Drones e Dinossauros, é uma honra estar com você. Esse projeto nasceu de uma forma que a gente acredita que as coisas têm que caminhar de uma forma cooperativa, de uma forma colaborativa, de uma forma muito respeitosa. Aqui em Curitiba, a gente tem um grupo chamado The Masters, e esse grupo foi formado por mim e pelo professor Alexandre Conte, um grande amigo nosso, já participou, inclusive, aqui do CoachCast, e um dia, numa das reuniões do The Masters, né, o lema do The Masters é: vamos chamar mais gente. E num almoço do The Masters, né, por isso que eu convidei o Jason, a Adriana também está aqui justamente nesse conceito, vamos chamar mais gente, né? E num dia no almoço eu estava ouvindo só as pessoas, fazendo, Jason, uma escuta ativa,
E eu falei o seguinte, gente, quanto conhecimento, quanta informação boa, né, de professores, de consultores. Eu falei, cara, eu já escrevi ali, né, o meu livro ali, o Mundo 6.0, que está ali no fundo. Falei, eu vou colocar a serviço desse time essa minha experiência. E aí provoquei o professor Alexandre Conte e a gente construiu com 22 autores, 19 capítulos do Entre Drones e Dinossauros. Esse livro ficou pronto em tempo recorde, a gente teve a participação efetiva e forte de executivos, de professores. Esse livro tem o prefácio do Marcelo Nóbrega, ex-RH do McDonald's, um grande amigo meu, tem o prefácio também do professor Luiz Gaziri, tem a participação aqui do Mário Gazin, tem a participação do Darcy Piana, que é o vice-governador, da Dulcineia Novaes, repórter da Rede Globo, do Gustavo Caetano, da Sambatec, né, do Márcio Paulic, fundador do Mercado Móveis aqui em Curitiba, enfim, uma infinidade de pessoas, além dos nossos grandes autores. E o que a gente conta nesse livro, né? Qual é a grande provocação do Entre Drones e Dinossauros? Ambidestria para sobreviver e ter sucesso em um mundo de negócios em grandes transformações. Então, a gente dá um passeio, né, sobre o que está acontecendo no mundo dos negócios, meu amigo. Olha só que bacana, e você sempre conectando pessoas, sempre muito disposto a fazer esses relacionamentos trazerem bons frutos, e isso é fantástico, né? E eu estava aqui pensando, Marcelo Nóbrega também já esteve aqui no CoachCast, já na primeira temporada, nós estamos na segunda temporada, já indo para esse aqui, salvo engano, deve ser o episódio número 70 da segunda temporada. Na primeira nós tivemos 160, 170 episódios, né, que você capitaneou o episódio número 100 com uma Verdade. turma. Foi bem eu sou o produtor do CoachCast, né? Porque vira e mexe você me dá a honra de indicar algumas pessoas, né? E eu indico aí alguns bons amigos. Muito obrigado, viu, Sérgio? Você indica sempre grandes pessoas e não seria diferente. Muito bem. Gostaria de voltar para a Adriana um pouquinho, assim, né? Falar da liderança feminina. Então, tem algum contexto dentro do livro também ou não? Sim, exatamente. No meu capítulo eu falo sobre a liderança feminina e tudo surgiu, claro, no meu trabalho. Eu trabalho numa Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa, na coordenação de internacionalização. E surgiu, então, a questão de que o movimento Brasil é a liderança feminina, é a voz para a mulher não voz, eu tenho que lutar por mim, a voz da mulher no caso da empregabilidade, da liderança nas grandes empresas, e eu fui convidada, então, para trabalhar na liderança feminina em todo o Brasil, através da CONAMP, essa confederação em que eu sou consultora. E nós estávamos realizando um evento aqui em Curitiba, um encontro nacional da micro e pequena empresa, e eu estava liderando um painel de liderança feminina com convidadas comigo, que são 2 escritoras. E estávamos debatendo esse tema, liderança, como estamos atuando, como que o Brasil está caminhando, e no encerramento desse painel, eu levanto e falo, eu tenho um sonho. O meu sonho é de chegar com essas 2 mulheres que estão aqui no palco comigo, 2 escritoras que estão mostrando os seus livros. Quem sabe daqui a 1 ano eu tenha nem que seja uma linha. Já está bom demais para mim num livro. Este é um sonho. E quem sabe ele se tornará realizado daqui a 1 ano, quem sabe. E ficou. Encerramos esse painel. O professor José Nascimento estava nos assistindo, ele estava nesse evento. E diz ele que ele levantou-se no final para ir embora e retornou. Ele falou, não, eu vou fazer esse convite. E ele volta e fala, Adriana, eu tenho um convite a você. Você gostaria de participar de um livro assim, assim, assim? Falei, meu Deus, mas eu joguei para o universo agora, pedindo isso para daqui a 1 ano, e eu estou recebendo no dia de hoje. É claro que foi uma grande emoção, algo que transformou, sim, a minha caminhada. A partir daquele momento, eu me torno uma outra Adriana.
E sim, eu aceitei, e estou aqui agora como uma coautora no livro Entre Drones e Dinossauros, falando sobre a liderança feminina. E é um tema que nós temos muito para crescer no Brasil. E, no meu caso, naquele momento em que eu recebo um convite e que naquele momento eu digo sim, eu aceito, é assim que nós queremos que todas as mulheres, quando recebam um convite para assumir um cargo, para assumir uma nova gerência, falem sim, eu aceito. Porque esse é um dos primeiros pontos em que eu debato, em que o homem, quando é convidado para assumir um cargo de direção, um secretário de prefeitura, de estado, seja o que for, quando perguntam a ele, você aceita? Ele diz na hora, sim, eu aceito. Nem querendo saber se ele entende ou não entende da pasta em que ele está sendo convidado. Quando nós temos caso como agora, na eleição, e que nós teremos pós-eleições partidos trabalhando em conjunto, nós seremos convidados de partidos A, B e C dentro de um partido que assumiu. E esses convidados também estarão por indicações de seus partidos. E quando este homem é convidado, ele diz sim, eu aceito. Quando a mulher recebe um convite, ela pensa, será que estou pronta? Será que eu domino, mesmo tendo certeza absoluta do seu conhecimento sobre aquele assunto em que ela está sendo convidada? Porque se ela está indo para uma pasta, é porque ela domina aquela pasta, senão ela não seria convidada. E mesmo assim ela está pensando, devo ou não devo? E é isso que nós queremos mudar. Mulheres, estejamos sempre prontas para novos desafios. E esses desafios vêm. O que foi a pandemia para todos nós? O desafio de nos reerguermos, de atuarmos de formas diferentes, e a pandemia veio para isso também para a mulher, a resiliência do se reinventar. Eu tinha um trabalho numa empresa, eu não posso mais, porque estou em casa. O que eu posso fazer para o meu sustento? E ela se reinventa, ela se prepara para um novo trabalho, e essa resiliência que a mulher tem diariamente na sua carreira. Que legal, sensacional. Muito bacana mesmo. E você vê como são os pedidos que a gente faz para o universo, hein? O universo devolve na hora. Por isso que a gente tem que cuidar muito do que pede. Exatamente. Deus nos manda exatamente o que pedimos. É isso aí. Gente, de propósito, eu deixei para esse momento aqui falar sobre um apoiador, que o CoachCast, depois do seu 4º ano, ele, desde março, tem o apoio da camisaria Fascínios. É uma camisaria que tem aqui em São Paulo, que são mais de 35 anos, uma camisaria que tem alguns endereços aqui, salvo engano, são 2 endereços físicos, com as camisas muito bacanas, e quem está aqui nos ouvindo ou nos assistindo, os nossos espectadores, os nossos ouvintes, se entrarem no site camisariafascínios.com.br e colocarem lá na hora de comprar CoachCast como um código, vai ganhar 15% de desconto. Uau! E são camisas maravilhosas, sem dúvida alguma, vale muito a pena, tem camisa de linho, apesar de serem camisas masculinas, servem muito bem nas mulheres também. Opa! É bem legal. Parabéns, Sérgio. E é uma marca de referência. É uma marca de referência. Inclusive, o proprietário lá, o Jurandir, que é uma pessoa espetacular, estava sempre na televisão, e eu sempre assistia a ele falando da marca dele, do modo fabril, e ele é uma pessoa fantástica. Ele foi através do filho dele, que mora na Dinamarca, que Olha, ele teve a ideia. O Carlos é um querido, um abraço para ele aqui, fica o nosso abraço. E conheci toda a turma lá, são espetaculares. E para mim é uma honra tê-los, né, nos acompanhando aqui, dando esse desconto para os nossos coachcasters. E vamos para o Jason. Jason, me fala um capítulo que te chamou a atenção. Você sabia que eu ia fazer essa pergunta, né? Opa, sem dúvida. Está preparado? Sim, sim. Eu acho que o grande ponto-chave do livro, ele fala muito sobre como é desafiador esse encontro de gerações nas empresas, né? Da geração Y, a geração Millennium, com a geração X. Então, assim, como que a gente pode fazer para poder melhorar esse ambiente
e ter essa fluidez, né, dentro das organizações. Então, o livro foi muito feliz sobre isso, né? São 19 capítulos, né? Imagina, cada capítulo com um assunto diferente, mas convergendo para o mundo corporativo. Eu destaco aí alguns pontos, né? Um deles é esse, sobre como você deixa o ambiente fluido, né? Para tomada de decisão, objetividade, clareza, que são aspectos que não mudam nunca, né? Você ser objetivo, claro, conciso na comunicação. Destaco também o capítulo que fala sobre ESG, né? O conceito super atual e super relevante de práticas sociais, de governança e sustentabilidade. Destaco esses 2 pontos aí, né, que são super importantes assim para contribuir aqui com a minha participação no podcast. Ótimo, não, perfeito. Os artigos aí que você citou são da professora Célia Linsingen e também da Helena Merck, né? As duas falam sobre ESG. E aí a questão geracional, ele perpassa, né, quase todos os temas, como liderança, como comunicação, a questão da ambidestria dentro das empresas, o próprio tema da Adriana também acaba de certa forma convergindo, né? A gente fala muito sobre essa questão geracional, né? Aliás, o livro, a grande provocação, a chave da provocação do livro, Sérgio, é justamente isso, né? Entre drones e dinossauros. Não é uma ruptura, não é um confronto, que a gente está estimulando muito, né? Porque vira e mexe, o pessoal diz assim, aquela velharada, ou o pessoal diz assim, essa garotada do mimimi, essa garotada do nem, né? E aqui não, aqui a gente está dizendo assim, como é que nós vamos unir essas duas forças, essas duas potências? O conhecimento, a experiência, a vivência dos chamados drones. Aliás, tem muitos drones se reinventando. Eu gosto de uma frase do J.P. Lehman, né, que ele diz o seguinte, olha, na verdade, os dinossauros, ele diz assim, eu sou um dinossauro, mas cuidado, eu estou me mexendo. Né? Então, assim, como é que a gente traz isso dos dinossauros? E tem muito dinossauro estudando inteligência artificial, estudando machine learning, estudando algoritmo, estudando o futuro, né? E quando a gente olha para trás, a gente pensa assim, a pessoa com 60 anos, né? Agora, antes de ontem, foi o dia do idoso. E como é que você vai falar que uma pessoa com 60 anos é idosa na atualidade? É quase necessário a gente rever. Por quê? O brasileiro vivia em média 55, 60 anos. Hoje, o brasileiro já vive em média 77 anos. E vira e mexe, a gente vê pessoas com 85, 90, 93 anos com uma vitalidade, com uma gana, com uma paixão e com um espírito, não jovem, mas com um espírito inovador, transformador. Então, pegar essa força e somar com a força, com o conhecimento, com as habilidades, com a perspicácia, com a curiosidade do povo que é dessa geração Z, né? A geração Z hoje já é a geração que tem o maior número de pessoas na sociedade aqui no Brasil. A partir de agosto, o número de Zs na sociedade já é muito maior do que todas as outras gerações. Então, a gente vai ter que, é mais ou menos como dizia o Zagallo, né? Eles vão ter que nos engolir e a gente vai ter que aprender a trabalhar, aprender a convergir, aprender a construir um mundo novo e melhor com o time da geração Z. Por isso que a gente faz, não é uma provocação, mas é uma sugestão para que a gente não divida, mas para que a gente some e para que a gente multiplique. Sensacional, até porque as empresas, os negócios, o país e a sociedade são como uma engrenagem, tudo tem que funcionar no seu devido lugar. E é muito importante ter a inovação, ter o espírito inovador e ter a experiência junto para balizar tudo isso. Então, eu assisti até um episódio de um outro podcast essa semana que falava justamente sobre isso. Hoje está mais evidente esse choque de gerações, mas sempre ocorreu isso aí. Só que a gente antes não tinha acesso, né? Hoje a rede social trouxe o acesso que
as gerações estão aí, mas se a gente pegar 30 anos atrás, também tinha. Era o tiozão que entrava lá na empresa. Baby boomer, né? O baby boomer, e aí tinha a galera mais jovem que estava entrando e que sabia tudo e que não sabe nada, e o outro que não sabe nada e sabe tudo. E dessa forma nós precisamos entender assim, onde é que eu me encaixo e o que eu posso aprender. Eu acho que o aprendizado é o principal ponto. Gostaria de passar a palavra de novo para a Adriana. Vamos lá. O que eu vejo assim, de que é muito importante da mulher dentro de uma empresa é quando ela se coloca, ela tem a empatia pelo trabalho do outro. Então, ela, quando coordena, quando ela gerencia uma equipe, ela tem o trabalho dela, ela determina, ela finaliza, e quando sobra, ela está pronta para colaborar e atuar juntamente com sua equipe. Então, sempre isso é um dos pontos positivos para a mulher na liderança, a empatia pelo trabalho do próximo. E eu estou pronta sempre para te ajudar. Eu finalizo o meu e eu vou para o trabalho do próximo também. Outra, uma das questões que eu vejo que é de extrema importância, a mulher, ela não se coloca em pedestal. Os homens gostam muito disso quando estão nos seus cargos, né? Eu sou o cara, eu sou o bambambam. E a mulher não, ela está sempre na horizontalidade, não se colocar como um ponto principal. E nós vemos grandes mulheres no Brasil, e tem uma que eu gosto pra caramba, que é a Leila Pereira, dirigente de um time de futebol. O que é uma mulher atuando, né? Presidente do Palmeiras, um grande time no Brasil, e ela assume essa responsabilidade, e nesta gestão, ela assumiu em 2021 a gestão, e de lá para cá, 31 títulos, o time já ganhou, já venceu. Então, o trabalho dela sim deu retorno, e ela é positiva, ela é firme. Eu assistindo uma entrevista com ela no Roda Viva, e ela comenta em que a sua equipe, diretores, vice, seja o que for, se tem dúvidas, não sabem como resolver, podem chegar até ela e perguntar, porque ela tem todas as respostas. Então, Uau. assim, Que confiança, né? Interessante. eu estou firme, eu sei e eu domino a cadeira que eu estou sentada. Então, isso não me requer dúvidas. Isso, para mim, é extremamente importante, assim, um exemplo, né, para nós mulheres. Sim, eu sei o que eu estou trabalhando, onde eu estou trabalhando, e essa empresa pode contar comigo. E nós vemos nos números, nas pesquisas, e a ONU tem um trabalho muito grande voltado às mulheres, e nesse trabalho em que a ONU faz, mostra que empresas em que as mulheres estão liderando, tem um preconceito, sim, uma dificuldade de homens quando são da sua equipe, estão abaixo desta mulher. Mas as mulheres também têm essa dificuldade de trabalhar com uma mulher num cargo de chefia. Então, nós vemos um trabalho muito maior. Homens com dificuldade porque a mulher é chefe, e as mulheres também com uma dificuldade porque não querem aquela mulher como chefe. Mas, dia a dia, degrau por degrau, nós estaremos subindo e atuando e mostrando o poder das mulheres. É isso. É isso aí. Inclusive, eu sou mentor num programa do Instituto Vassalo Goldoni, aqui, ele é de São Paulo, chama Nós por Elas, onde 600 mulheres são mentoradas, já é esse ano a 3ª edição. E é muito bacana, é um programa gratuito, que nós somos voluntários, mentores e mentoras voluntários, então, assim, eu já mentorei esse ano duas mulheres, foi sensacional essa mentoria, e ainda bem que deu bem certo a minha parte, né, a minha contribuição nisso aí, elas ficaram felizes, e espero que, se estiverem nos ouvindo, né, que tenham bastante sucesso nas suas trajetórias, aí, nas mudanças, na transição, e tenham muita força sempre. É exatamente o que nós preparamos, é um ciclo de capacitações com as mulheres, porque muitas delas têm esse medo, ou a vergonha, ou nunca sentem-se preparada. Então, nós queremos, assim, é um ciclo de capacitações em que, no final, esteja pronta, assuma o que você precisar assumir. Então, dentro do nosso trabalho, que é o associativismo, a presidente de uma associação da microempresa em todo o Brasil, a partir daí,
ela torna-se uma referência na sociedade para que ela seja ouvida em umas reuniões da prefeitura, com outros secretários, com os movimentos que nessa cidade tenham. Então, nós estamos atuando com mulheres em todo o interior deste Brasil, mostrando a possibilidade de, preparadas, nós podemos chegar aonde nós quisermos. E uma das coisas que me deixou muito feliz é que ontem eu assisti à posse da presidente do México, e ela fala, nós estamos prontos e nós vamos aonde nós quisermos, e não tem o que nos segure. Então, eu fico feliz que nós temos novas referências como mulheres assumindo agora o maior cargo de um país. Muito legal. Gostaria de ouvir o complemento do Jason, do Nascimento. Eu acho sensacional essa equidade de gênero nas empresas e como a mulher está se destacando agora, né, no mercado de trabalho, enfim. Existe um capítulo no livro do autor Erivelto Oliveira que ele faz um pontilhado disso, só que com negros, né, com a participação dos negros nas empresas, né, o mercado brasileiro, se você for analisar a população, ele é mercado miscigenado, né? Temos negros europeus, temos índios, enfim. E a representatividade dentro das empresas dessa miscigenação brasileira, né? Do quão rico é isso, né? Uhum. E as empresas às vezes não exploram isso de uma maneira que possa ser benéfico, né? Para atingir os objetivos. Então, assim, fazendo um pontilhado, né, um paralelo com o que você falou, Adriana, também citar o capítulo do Erivelto Oliveira, que fala sobre isso, que eu acho super relevante também, e tem muito a ver, né, com a representatividade real da sociedade nas empresas. Professor Nascimento. Bem lembrado, Jason, essa questão da inclusão, da diversidade, né? E hoje a sociedade ela está aderente não só pelo modismo, mas especialmente pela necessidade, né, de vivermos num mundo mais diverso, mais inclusivo. Na questão da inclusão racial, e o Erivelto faz um estudo e traz essa abordagem lá no capítulo dele. Ele fez uma dissertação de mestrado falando sobre a presença dos negros na televisão brasileira, especialmente no Jornal Nacional. E ele faz um alerta: a despeito da sociedade brasileira ser formada por 54% de negros em posição de liderança, ainda o número é baixo, e pior do que isso, quando são fontes de notícia, né, o Jason é jornalista também, eles acabam não aparecendo. O negro na televisão era estereotipado nas novelas como a empregada doméstica, como porteiro, como gari, né? Hoje, a publicidade já dá mais espaço para o negro por conta do clamor social. As novelas, né, a dramaturgia também abre mais espaço para negros, mas o telejornalismo ainda não conseguiu encaixar na pauta a presença do homem negro e da mulher negra. Aliás, vale dizer que, no caso das mulheres, se homens negros já enfrentam discriminação, a mulher negra enfrenta mais ainda. Ela não consegue galgar cargos de liderança, e quando consegue, ela tem salários muito menores. A mulher na sociedade já tem salários menores do que os homens. E aí, quando você tem a questão da negritude, isso acaba sendo mais acentuado, né? Trago isso não como lugar de fala, né, mas como um dado de pesquisa, um dado estatístico, por conta, inclusive, daquilo que a gente tem visto, tem analisado. Então, em todo o espectro da diversidade, a gente precisa passar a ter um olhar mais inclusivo, nas questões de gênero, nas questões de raça, né? Hoje, por exemplo, uma coisa que eu tenho alertado muito, né, a questão do etarismo. Eu sou um 5.6, e a gente falou agora há pouco sobre que nós estamos vivendo mais na sociedade brasileira. E quando a gente traz a questão da idade, as empresas, e eu sou muito crítico, né,
os softwares, a inteligência artificial, ela acaba sendo o primeiro ponto de corte de pessoas dentro das empresas. Você não tem pessoas 50 a mais sendo contratadas como a gente gostaria em cargos efetivos. Tá? E aí, quando a gente diz assim, que bacana, o pessoal está entrando como... e aí não desmerecendo, né, como caixa de supermercado, como segurança, como... Né? Não, os 50 a mais, uma vez que tenham competência, eles têm que ter posições compatíveis com o seu conhecimento. Tem empresa grande que aparece no LinkedIn como empresa inclusiva e diversa e que demite ou que faz pacto de afastar os seus executivos depois dos 60 anos. Que vergonha, tá? Viu? Vergonha por quê? Porque o sessentão tem muito caldo, tem muita lenha para queimar. Ele pode ser o mentor da tua equipe, ele pode ser um consultor interno, ele pode ser um treinador do seu time, né? E pode entregar muito para somar com a sociedade. Uma coisa que eu também vou falar, né, é o seguinte, eu estudo as startups, as empresas da nova economia, e adoro elas, mas elas não querem os sêniors lá dentro dos seus times. E já está mais do que provado que, por conta dela não ter essa diversidade de etarismo, as decisões dos jovens aloprados e rápidos e ansiosos têm levado muitas dessas startups a pôr tudo a perder. Por quê? Porque a responsabilidade, a maturidade, a senioridade, o ter caminhado, o ter trilhado, o ter pisado em alguns espinhos, faz com que as pessoas mais experientes sejam ótimas conselheiras, né? Às vezes alguém vai dizer o seguinte, você não é arrojado, você é talvez um pouco mais conservador no seu perfil. E às vezes alguns negócios precisam de uma certa dose de equilíbrio e de conservadorismo, meu querido. Olha que bacana. A gente está se caminhando agora aqui para o finalzinho, e tudo que é bom dura pouco, né? E quando o assunto ainda é bastante interessante aí com essas ideias maravilhosas de vocês aqui. Mas agora eu queria fazer uma provocação aqui para que cada um traga uma indicação de um livro ou de um podcast, ou como tem se mantido, né? Tem se mantido o drone nesses tempos aí. Adriana, por favor. Bom, eu indico um podcast. Bom, nós temos aqui vários, até do nosso grupo, né? Nós temos um. Mas tem um que eu estou participando, e que é exatamente dentro do que eu estou falando, que é Vozes Habla Empreendedora, que é um podcast de mulheres em todos os segmentos e todas debatendo semanalmente com 2 novas convidadas e debatendo todos os segmentos do comércio, indústria, mas nós estamos lá debatendo com a nossa Roberta Trindade, que está comandando esse podcast e que faz parte também do nosso livro Entre Drones e Dinossauros. E a Roberta nós duas agora estaremos juntas no próximo livro, dividindo e falando sobre liderança feminina. E na indicação de livro, é claro, que eu venho aqui indicar este livro fantástico, transformador, e que vem contribuir muito entre Olha, muito bem. Excelente. Adriana, já deixa o seu contato aí, o número do seu telefone, para que o pessoal adquira direto com você. Isso aí, vou deixar então. Bom, minha rede, né, Instagram, eu estou no Adri Cordeiro 22, porque o Adri Cordeiro foi hackeado, então eu tive que abrir uma nova conta. E quem gostar, pode me mandar mensagem por lá, que eu estarei em contato diretamente com todas. Mulheres, venham, vamos trabalhar juntas e atuarmos juntas para uma transformação do nosso país. Estaremos juntas sempre nessa luta. Muitíssimo obrigada. Sensacional. Jason? Você está mudo. Perdão. Eu super recomendo Entre Drones e Dinossauros, né? Sem dúvida. Mas tem um outro livro que eu estou terminando de ler também, que é num formato muito parecido com Entre Drones e Dinossauros, que é Os Conselheiros. Não sei se o professor Nascimento já teve, ou a Adriana, Sérgio. Do professor Dalmo Marins, que é o nosso amigo também, um hiperconector aí na rede.
É um livro também muito bacana, fala sobre temas relevantes do mundo corporativo e mais no tocante a conselheiros mesmo, né? O pessoal que realmente dá o direcionamento para a empresa de forma assertiva, né? Então, eu recomendo esse livro aqui também, né? Junto com Entre Drones e Dinossauros, que não pode faltar, leitura obrigatória para Excelente. quem quer se manter atualizado. Ótimo, Jason. E como as pessoas fazem para se conectar contigo? O meu LinkedIn, Jason Makowiecki, depois eu posso passar aqui os contatos certinho, né? Mas meu telefone 48 98845 1244 e o meu LinkedIn aberto, estou super à disposição para a gente bater um papo. Ótimo. Então, aqui na descrição desse episódio, além do link para quem quiser comprar o Entre Drones e Dinossauros, vai ter aqui todas as redes desses nossos queridos convidados. E não de propósito, mas eu queria que o José Nascimento, nosso mentor e nosso professor, fechasse esse episódio. Que legal, vou fechar com uma notícia nova e boa. A notícia é a seguinte: se você não leu ainda Drones e Dinossauros 1, se apresse, manda um recado para a Adriana, compre lá o seu livro, por quê? Porque a gente já está lançando Entre Drones e Dinossauros na edição número 2. Então vem aí um novo livro, tá? A bem da verdade, que é o Drones e Dinossauros 2. A gente trouxe nesse primeiro aí a questão mais do presente e na próxima edição a gente vai visitar o futuro, que é a grande provocação da ambidestria, é a grande provocação do chamado Strategic Foresight, né? E os meus contatos são José Nascimento, prof. José Nascimento no LinkedIn, @Nascimento Top de Gestão no Instagram. O meu celular é o 41992701011. Sérgio, eu estou com uma palestra esse ano, é uma palestra de trabalho, ela chama-se Líder 7.0 na Era da Inteligência Artificial. Eu falo justamente sobre o meu capítulo no livro, e essa palestra, ela tem um olhar, sim, para a tecnologia, para o algoritmo, para o machine learning, por toda a transformação que a gente vive, né, para a questão da disrupção e etc e tal, mas acima de tudo eu provoco para uma coisa que eu chamo de centralidade no ser humano. Minhas sugestões de livros, tá? Eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, estou lendo 3, tá? E a primeira sugestão é Philip Kotler com Human to Human, que é justamente essa provocação que faz. Mundo novo, tecnologia, mas sem pessoas a gente não faz e não constrói um mundo novo. O livro recém-lançado fora do Brasil, chegando agora aí nas livrarias. Outro livro que eu sugiro para vocês, e você conhece muito bem, Sérgio, é o Conecte-se, tá? Da nossa amiga Andréa Greco. A Andréa faz uma viagem muito especial sobre esse universo da conexão de pessoas, do network e assim por diante. Eu falo que no Brasil a gente tem 2 escritores que têm conseguido falar a respeito do tema gestão com muita conversa e muito diálogo. O primeiro livro deles foi Gestão do Amanhã, esse é o último, chama-se A Estratégia do Motor 2, que é do José Salib Neto e do Sandro Magaldi. Então, essas são as minhas 3 sugestões. E vocês aí me sigam na rede e mandem os seus recados aí para a gente. E eu digo assim uma coisa, seguir José Nascimento é fantástico, porque ele responde. Então sigam. E sigam todos aqui que se apresentaram. Erivelto também esteve já no CoachCast, Andréa Greco, além de ser uma amiga, esteve também no CoachCast, vai ter que voltar agora, porque realmente ela lançou esse livro, então eu vou falar com ela também para ela vir aqui. Olha aí, ó. Exatamente, fala para ela, o Nascimento lembrou e provocou você para vir falar aí da sua novidade, né? É isso. Ela é uma pessoa que constrói network do jeito que a gente gosta, né? Com responsabilidade, com muita atenção para as pessoas. É uma querida amiga também. Então, Adriana, muito obrigado. Jason, obrigado. E professor Nascimento, obrigado grandão por ter conectado todos nós aqui. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Estamos juntos. Obrigado, Sérgio. Obrigado, professor Nascimento. Obrigado, Adriana, pela oportunidade. Estamos juntos. Legal, minha gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.